Boa noite. Sejam todos bem-vindos, aqueles que aqui estão, aqueles também que nos assistem, pelos canais que transmitem o nosso encontro semanal, aqueles que verão essa live em um outro momento, que ela represente para todos nós um momento de olhar juntos para a proposta de Jesus. E como sempre fazia, Jesus recorria à oração, que representa para todos nós a oportunidade de nos reconectarmos a Deus. E façamos isso nesse momento, silenciando-nos, porque Deus se expressa no silêncio, na calmaria que representa a brisa do seu amor, acalmando os nossos corações, pacificando as nossas mentes inquietas pelas distrações do mundo e íntimas. Que nesse momento possamos nos lembrar da sua presença diária em nossas vidas, nos incentivando a recomeçar a todo instante. Que esse momento represente para nós e em nós um recomeço. Que ele esteja em ressonância com a sua lei, com a sua proposta de amor, para que sejamos cada vez mais mensageiros da sua paz. Que ele guarde-nos a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos a uma leitura do Evangelho, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo. Vamos ler a mensagem de Pascal. Aqui nós temos duas mensagens sobre o egoísmo, uma assinada por Emmanuel e uma outra assinada por Pascal. Vamos ler a de Pascal. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais a sua própria consideração. Aliás, desculpem-me. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomares como modelo de vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado. Esconder-se-ia, porque se encontraria deslocado por toda a parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça.
porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Conclui o benfeitor. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mais respeitados. Pascal ditou essa mensagem no ano de 1862. Uma vez eu ouvi de um amigo, Edgar, que quando uma mensagem continua atual, é sinal de que nós ainda não a colocamos em prática. Pois bem, hoje volta ao CEP um amigo. Como que a gente apresenta um amigo? Hein, Edgar? É uma tarefa difícil, não é? Apresentar um amigo. E eu tenho certeza, eu já disse isso a ele algumas vezes, que nós estamos apenas nos reencontrando, né? Porque a expressa misericórdia de Deus são os amigos que nos reencontram caídos todos os dias. E é para isso que eles vêm, para nos reerguerem. Vem cá, meu querido amigo Edgar. Eu estou combinando com o Edgar o seguinte: como ele vem aqui todo ano, e o ano passado ele não veio, está devendo. Então, nós vamos até meia-noite. Pode ser, Edgar? Pode ser? Vocês aguentam? É pouco. Se for pouco, a gente aumenta um pouco mais. Para aproveitar a vinda dele, nós vamos fazer um passe coletivo hoje. Então, ele vai em torno de 1 hora. Você fica à vontade. Tá bom? Oi, pessoal. Vocês estão bem? Gostaria muito que todos nós estejamos bem. Eu peço a Jesus que nos abençoe para que a gente ouça a inspiração da espiritualidade amiga que cada um de nós recebe hoje. O Daniel perguntou como se apresenta um amigo. Eu desconheço outro título melhor para alguém. Por isso agradeço. Porque acho que a amizade, ela tem muito a ver com a fraternidade, que é o tema de hoje. A amizade, ela tem algumas características, ela é um tipo de relacionamento que tem algumas características que eu considero das mais elevadas, considerando os outros tipos de relacionamentos que a gente tem na vida. O tema fraternidade normalmente nos faz lembrar do relacionamento com o outro, e é justo, né? Fraterno tem a ver com irmandade, né? Tem a ver com o relacionamento entre irmãos, que no final das contas somos nós. Nós somos e temos essa característica intrínseca. Todos nós somos criados pelo Pai, automaticamente, queiramos nós, somos irmãos. Ponto final. Mas os nossos relacionamentos ainda estão em construção, todos. E, normalmente, nós não nos relacionamos como irmãos. A mensagem de Pascal, que foi, claro, não por acaso escolhida, vem nos falar fortemente disso. Porque existe alguns obstáculos que a gente precisa vencer, que estão dentro da mensagem, que eu vou explorar, que quando a gente vencer, a gente vai conseguir fazer a caridade e ser fraterno, porque não dá para fazer a caridade sem fraternidade.
Antes de continuar, eu queria contar para o Daniel que ele comprou gato por lebre. Ele me contratou para vir fazer uma palestra e eu não sou mais palestrante, Daniel. Eu sou um conversador. Eu gosto de conversar. E eu sei que vocês gostam também, né? Então, eu peço para que a gente converse. Então, me interrompam quando quiserem, tá? Discordem. Eu imagino a casa espírita como sendo um lugar de muita conversa. E não de só um ou outro falando, mas de muita conversa, de muita prosa, como se fala, né? E imagina uma cena assim, aonde a gente conversa em volta da fogueira, num dia frio como hoje, tomando um chocolate quente, ou um café, ou um chá, e conversa a noite inteira, cada um muito à vontade para abrir o coração. Vamos tentar de alguma forma fazer isso hoje? Conto com vocês, tá bom? Então, quando alguém quiser falar alguma coisa, só levantar a mão e eu paro. E aí você coloca o que desejar. Eu tenho muita vontade de saber o que vocês pensam, especificamente sobre o tema, inclusive. Combinado? Sintam-se à vontade. É normal que, então, que a gente pense na fraternidade, naquele relacionamento entre nós. Mas eu acho, e eu gostaria de ressaltar, um tipo de fraternidade que a gente esquece. Quase ninguém fala. É a fraternidade que você precisa ter com você. Porque eu entendo que existem 3 tipos de relacionamento: o relacionamento com Deus, o relacionamento com o outro e o relacionamento com a gente. E eu fico pensando e às vezes eu acho que não dá para ter um bom relacionamento nem com Deus, nem com o próximo, se eu não sei me relacionar comigo. Porque a gente só faz o que sabe, certo, gente? Então, se eu sei para comigo, eu sei para com o outro. Se eu não sei para comigo, eu não sei. E deve ser por isso que a lei maior que diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, de que jeito? Como eu amo a mim mesmo. Não é à toa que tem esse final, né? Então, como é que eu devo amar o próximo? Olha a dica: do jeito que você ama você mesmo. E não posso amar a mim mesmo sem ser fraterno a mim mesmo, sem me considerar importante, como eu considero um irmão, como eu valorizo o irmão, como eu enxergo o irmão verdadeiro. Porque não sei se vocês concordam ou percebem, normalmente nós somos o último da lista, né? Se eu perguntar para vocês quem é importante, raramente alguém vai falar: eu sou mais importante na minha vida. Normalmente falar: os meus filhos. E todo mundo vai concordar. Os meus pais, a minha esposa, meu esposo. Está tudo certo. Mas será que se eu não me amar, se eu não tiver um relacionamento saudável, pelo menos comigo, eu consigo amá-los de verdade? Amá-los grandiosamente? Amá-los elevadamente? Será que consigo? Às vezes eu penso que não. Então, aonde estão os momentos aonde a gente é fraterno com a gente? Eu vou até usar outra palavra. Aonde estão os momentos onde a gente é generoso com a gente? Antes do Cristo, temos os 10 mandamentos que diz: não julgueis, certo? Mas todo mundo pensa que é para não julgar o outro. Será que é só o outro? Ou é também para não me julgar? Certamente que é. Porque se eu não devo julgar o outro, por que eu haveria de me julgar? De poder me julgar?
E a gente faz isso o dia inteiro, não faz? Nós temos uma possibilidade, uma facilidade muito mais de ser generoso com o outro do que com a gente. Muito mais somos fraternos, e olha que nós somos fracamente fraternos com o outro, mas quando somos, conseguimos alguma coisa, mas com a gente, o que a gente faz com a gente, gente? Se culpa, se julga, se condena e se castiga. Tá certo isso? Aliás, no mesmo dia a gente faz isso várias vezes. Isso é ser fraterno? Cadê a indulgência que está dentro da caridade? Cadê o perdão que está dentro da caridade? Cadê a compreensão das nossas próprias dificuldades sem sermos, qual é a palavra? Não, sem sermos complacentes com a gente, sem passarmos a mão na nossa cabeça, não, tudo bem. Não, não está tudo bem. Errei. Eu preciso olhar para o meu erro, não tem problema. Mas eu não devo me julgar, porque eu não devo julgar ninguém. Então, tudo isso, e a fraternidade em especial, permeia, faz parte do relacionamento que eu preciso construir comigo. Mas normalmente o que eu vejo, e isso eu falo também por mim, nós somos o grande esquecido da nossa vida. Eu tenho uma amiga que ela teve 2 filhos, dois homens, casaram e saíram de casa. Aí o marido teve uma doença grave, ela cuidou e ele desencarnou. Ela estava na reunião mediúnica e o mentor disse assim para ela: agora você vai poder cuidar de quem está na sua casa. Ela falou: mas quem está lá? Ele não respondeu. Ela mora na casa dela. Perceberam como ela se esqueceu? Cuidou do mundo inteiro, mas nunca cuidou dela. E aí a vida encerra os ciclos. Os filhos se casaram e saíram, o marido desencarnou, agora ela tinha que, entre aspas, cuidar dela. Mas não tinha percebido que ela poderia fazer isso. Nós estamos cuidando de nós. E quando eu falo cuidar de nós, eu não estou falando de ir no médico apenas, de fazer exercício, de comer bem. Eu estou falando de algo muito mais do que isso. Nós estamos cuidando da nossa alma. Eu penso que quando a gente encerrar esse ciclo, desencarnar e voltar para casa, a grande pergunta que a gente vai fazer para a gente é uma pergunta que a gente pode fazer agora e deveria talvez fazer todos os dias. A pergunta é: o que você fez com você? No que você se tornou? Para responder essa pergunta, eu preciso cuidar de mim. Tanto quanto eu cuido do outro, do filho, do esposo, da esposa, dos pais, dos amigos. E isso não é um egoísmo, gente, como disse a mensagem. Isso é, inclusive, você tirar as couraças que Pascal diz, que nos separam do outro e nos separam de nós. É como se a gente, às vezes eu fico pensando, é como se a gente tivesse medo de se relacionar, medo de, de romper essas muralhas que a gente coloca em nossos relacionamentos tantas vezes, e conosco mesmo. Porque se a gente aprendeu a colocar para os outros, a gente aprende a colocar em todos os relacionamentos, inclusive comigo mesmo. E aí, essas couraças que aparentemente nos protegem, também nos separam. Nos protegem da dor, mas nos separam da alegria. Será que a gente precisa ter tanto medo da dor assim? Sabem por que o egoísmo muitas vezes cresce nos relacionamentos? Porque a gente tem medo que o outro nos fira, né? Porque eu tenho medo que o outro me passe a perna, me traia, me roube, não cuide de mim, certo? E a gente faz o quê?
fica egoísta. Eu me protejo, eu pego o que é meu, guardo, eu não sou transparente, eu não sou aberto, porque eu preciso me garantir, é o que eu ouço por aí. Não, eu que tenho que cuidar de mim, porque ninguém vai cuidar de mim. E aí a gente fica egoísta. E aí a gente para de se importar com o outro. Por quê? Porque eu preciso me importar comigo. Porque se eu não me importar comigo, a gente fala assim, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar, né? Parece que a gente está largado no mundo, né, gente? Ninguém cuida da gente, gente. Onde está Deus nessa história? Pensando na vida? Onde está Deus nessa história? Como assim que ninguém cuida de nós? Como assim, gente? Será que a gente já não tem informação e prova suficiente de que sem o amparo e o amor dele, a gente não sai do lugar? Tem um coração dentro de cada um de nós, aí eu estou falando do corpo, que está batendo há anos, sem parar, sem descanso. Milhões de vezes numa vida de 50, 60, 70 anos. Milhões de vezes. Você controla? Consegue mandar ele parar de bater ou bater mais rápido? Mais... Não, né? Quem controla? As leis divinas. E a gente está em desamparo. E a gente precisa se proteger ainda. A gente se esqueceu de que os lírios do campo não colhem nem trabalham. E a gente anda tremendamente preocupado com a gente. Será que essa preocupação está equilibrada ou ela está desse jeito nos causando mal? Por isso eu insisto. O que que a gente está fazendo com a gente? Às vezes eu até acho que a gente está cuidando bem do outro. A gente já melhorou bem. Até acho que a gente avançou bem nessa questão. Mas a gente se deixou para trás, gente. E aí a gente ajuda o outro, e está tudo bem. O nosso crédito está aumentando. A gente recebe a bondade de retorno, a gente recebe as consequências desses gestos nobres, mas ainda falta alguma coisa. Ainda continua um buraco no peito. E aí a gente procura preencher esse buraco de mil formas. Vamos viajar, vamos fazer tal coisa, vamos comprar tal coisa, vamos viver tal experiência, vamos buscar novidades, vamos preencher o dia de muito trabalho, vamos no centro dia e noite, vamos ajudar todo mundo. E ainda assim o buraco continua lá. Uma vez me perguntaram assim, há muito tempo, eu falei assim, não entendo, tem alguma coisa errada com a lei divina? Aí eu falei, olha, eu ajudo muito as pessoas. Se eu encontrar uma pessoa no meio da rua, eu levo para casa. Eu dou banho, dou comida, deixo lá. Eu continuo infeliz. Eu falei assim, eu tenho certeza que a lei está funcionando. Tem alguma coisa errada, de fato. E não é na lei. Será que essa pessoa cuidava dela? Eu tenho um tio, já desencarnado, que ele sempre foi a minha referência de caridade. Eu lembro que quando eu ia na mocidade, lá para os 15 anos, mil dúvidas, né? Recente ex-católico, né? Eu tinha mil perguntas e eu ia até a casa dele e ele sempre me esclarecia muito bem. Ele andava com moedas no bolso e ele sempre voltava sem as moedas. Ele trocava moeda na época nos bancos porque ele queria ter moeda para dar para quem precisava. No velório dele tinha filas de mendigo para homenageá-lo. E meses depois do desencarne, ele deu uma comunicação surpreendente.
Ele disse que ele tinha errado muito na vida. Quando me falaram isso, eu fiquei assustado. Falei, no que ele errou, meu Deus? Sabe, a minha mãe conta, a minha mãe, que desde criança, desde pequeno, ele era aquele assim, aconteceu uma tragédia. Calma, tudo bem, a gente dá um jeito. Tudo para ele tinha jeito. Mas ele declarou nessa mensagem que ele errou muito, porque ele não cuidou dele. Isso me trouxe um grande alerta sobre este tema. Se a gente está cumprindo a nossa missão. Porque a nossa missão verdadeira não é cuidar do outro, não é construir creche, não é as nossas obras, mas é o que acontece dentro de nós enquanto a gente age para fazer as obras. O que acontece dentro de nós a hora que eu entrego o copinho de água fluídica. Porque não é o ato, gente, é o que tem dentro dele, é o que eu coloco nele. E quem disse isso não foi eu. Lá no Boa Nova, acho que é Boa Nova, quando quando Humberto de Campos reconta o óbolo da viúva, lembra? A viúva vai lá e dá uma moedinha. Devia ser 1 centavo hoje. E todo mundo ri dela. E Jesus levanta a voz para todos ouvirem e diz que ela deu mais do que todos ali. Todos se ficaram em silêncio, começaram a sair humilhados do tabernáculo, lá no templo, em Jerusalém. E os últimos foram, conta Humberto de Campos, Jesus e os discípulos. Quando todos saíram, Jesus e os discípulos se retiraram, mas na porta, um dos discípulos perguntou: então ela deu mais do que todos? E Jesus disse assim, lá com Humberto: na verdade, quem deu mais do que a viúva, e virou-se assim e disse: foi aquela mulher que limpa o chão com amor. Porque ela deu o que era dela. E a viúva deu a moeda que é do pai. Quando a gente entrega a cesta básica ou o copinho d'água, a gente entrega algo que não é nosso. Quando a gente doa sangue, a gente entrega algo que não é nosso. Mas quando eu dou o sangue, refletindo e desejando que cada uma daquelas células leve uma paz, além da saúde, a alguém que eu desconheço, quando eu entrego o copinho d'água, desejando realmente que quem beber aquele copinho de água fluídica sinta que é amado e amparado pelo Pai. Aí sim, eu estou, ao pensar, ao ser fraterno com o outro, estou construindo algo dentro de mim. Por quê? Porque para eu ter essa energia, colocar esse amor, ter essa intenção, eu precisei movimentar coisas dentro de mim. Eu precisei descobrir aonde está o amor que existe em mim, dentro de mim. Porque, sabe, eu penso, não sei se vocês concordam, aquele amor de Jesus, sabe, aquele imenso, que a gente mal compreende, que é às vezes assustador, eu acho que já existe dentro de todos nós. A gente só não sabe onde está. Está lá. Como nós somos imensos, a gente perdeu lá nos quartos dentro de nós, né? Deve estar embaixo da cama. Quando é que a gente vai procurar? Quando é que a gente vai olhar para dentro de nós? Quando é que a gente vai olhar nos olhos da gente e gostar da gente? Gostar de tudo que nós temos, as nossas falhas, a nossa trajetória,
as nossas virtudes vacilantes, os nossos sentimentos estranhos. Quando é que a gente vai gostar desse todo? E enxergar em nós alguma coisa do que Jesus enxerga em nós. Porque, gente, pensa. Jesus amava a multidão. Tem um texto que diz isso. Está em Amélia Rodrigues. Amava a multidão. Quem era a multidão? Nós. Como era essa multidão? Era uma multidão ingrata. A gente ia lá, ele nos curava, a gente virava as costas, não estava nem aí mais com Jesus. Nunca mais voltava. Ia lá se divertir, ia se encrencar tudo de novo. Por isso que ele falava, vai, não peques mais, não apronta de novo. É isso que ele falava, senão você vai ter que voltar aqui para que não te aconteça coisa pior. Não como vingança, mas porque a gente ia plantar bobagem de novo. Era uma multidão ingrata. E ele amava a multidão. Era uma multidão, nós, que não o compreendia. E ele amava a multidão. Por quê? Porque ele enxergava quem a gente é e não o que a gente faz hoje. Ele enxergava o que a gente é na essência. Divino, grandioso, cheio de luzes, pequenininhas, mas com o potencial de iluminar o mundo inteiro, como ele. Mas a gente se julgando, não vê nada disso. Se condena, vê os erros, não entende os erros, não entende que os erros são tentativas de acerto. Por que a gente erra? Alguém erra querendo errar, gente. Me diga, conhece alguém que erra? Não, eu vou errar porque é bom errar. Alguém fala. A gente erra querendo um benefício. Quem rouba quer um benefício. Está enganado, é óbvio. Mas não sabe que está enganado. Nem quando sabe que a lei humana diz que se roubar vai preso. E ele afronta essa lei. Por quê? Por vários motivos. Mas nenhum é para sofrer. Ninguém erra para sofrer. Não existe essa pessoa. Nós erramos numa tentativa de acertar, numa tentativa de ser feliz. Por que a gente não pode desenvolver esta habilidade de se enxergar assim? Aliás, quando é que a gente vai começar? Porque se eu não me enxergo, se eu não faço parte da minha própria vida, eu não vou construir nada comigo. Isso devia ser ensinado nas escolas, antes do beabá. A gente reconhecer o próprio valor sem ser soberbo. A gente reconhecer a própria grandeza e sem estimular o orgulho. A gente aprender a se relacionar com o outro distante do egoísmo, aberto, sabendo que haverá dores. Dor da frustração, dor da impotência, dor de sonhos não realizados, porque nem sonhar sabemos. Somos que nem as crianças que sonham cada coisa, cada maluquice, não é? E tudo isso, me parece, coloco para a discussão de vocês, está relacionado ao fato de que a gente não usa a fraternidade com a gente mesmo. Aliás, não usa nada, né? A gente se ignora plenamente e a gente vive para fora. Pensem, gente. Não me respondam, se não quiserem. Não precisa. Que atitude hoje, que pensamento hoje vocês tiveram para vocês? Mas não para vocês do lado de, não para vocês essa pessoa do lado de fora, o personagem do lado de fora, mas o personagem eterno, a pessoa eterna.
somos nós. O que nós fizemos hoje que construiu dentro de nós alguma coisa eterna, que deve ficar dentro de nós para sempre? Ou nós cuidamos das coisas do mundo? Cuidamos de alimentar o corpo, ok. Cuidamos de nos protegermos do frio, ok. Mas cuidamos certamente de um monte de assunto que talvez não seja tão necessário assim, não é? Nós adoramos nos encher de problemas dos outros para não resolver os nossos. Aqueles que vão ficar esperando até a gente se dar conta. O que vocês acham dessa história toda? Falei muito. Faz sentido, gente? Vocês acham difícil ser fraterno com a gente mesmo? Em alguma dificuldade? Se a gente fosse começar hoje, o que a gente faria? Para cuidar da gente, para ser fraterno, para cuidar da gente, o que a gente faria? Alguma ideia? Porque assim, não adianta nada a gente ficar falando, não fazer nada. Perdendo tempo. O que a gente vai fazer? Se vocês concordam, temos que fazer alguma coisa. Será que vocês estão pensando que a gente não merece? Então, né? Eu percebi em alguns olhares. Conheço esses olhares de longe. Também os tenho. Ah, a gente não merece, né, ser fraterno com a gente. A gente não merece coisas, estar bem, né? Porque a gente erra muito, né? A gente é mal. Tem alguém mal aqui, gente? Levanta a mão, por favor, quem é mal. Você? Não. Você é mal? Duvido. Me permita duvidar de você. Todo mundo pode levantar a mão se eu perguntasse se a gente faz atos maus. Todo mundo levanta a mão, eu sei. Mas a minha pergunta se refere à essência. E eu duvido. Eu tenho certeza, inclusive, a convicção profunda que eu não conheço ninguém mau. Não existe essa pessoa. Então nós merecemos. Nós merecemos. Até porque se a gente consegue perceber atos de amor do Pai sobre nós, é porque nós merecemos esses atos, né? Se não, cada um vai receber o quê? Segundo as suas obras. Então, se a gente tem algum conforto, se a gente tem algum momento de paz, se alguém que seja o menor dos benefícios que a vida pode nos dar, por exemplo, estar encarnado, é porque a lei determinou que a gente deveria ter. E nós somos aquele que, quando a vida está boa, a gente fica com medo, né? E pensa, vai acontecer alguma coisa errada. Não é possível. Olha o quanto a gente não gosta da gente. Oi. Alguém vai falar comigo. Que bom que discordam de mim. É isso que existe na casa espírita. Fale. Mas olha, eu concordo plenamente com você. Lembra que eu disse que existem atos maus, sentimentos maus. Às vezes, nós mesmos encarnados aqui, não precisa ser nem desencarnado, queremos que o outro. Aquela pessoa precisa aprender. A gente fala, nós espíritas adoramos colocar algumas palavras, a gente fala assim, ele vai para um umbral, fica tranquilo. Não, depois ele vai ver, deixa ele espera desencarnar. A gente quer vingança, né? Essa é vingança disfarçada, é vingança espírita, ok? Quando a gente fala, não, cara,
Deus vai agir, né? A gente não tem coragem, graças a Deus, de vingar e pede para Deus vingar. Que bom que ele não nos atende. Então, sim, tanto é verdade que Jesus no Evangelho diz que a gente precisa ser manso como a ovelha e astuto como a serpente, ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu preciso aprender a identificar o mal para combatê-lo. Então, o mal, com M minúsculo, sem dúvida que existe. Porque senão a gente viveria uma visão, um pensamento romântico, poliana da vida. Não, não, de jeito algum. Mas eu me refiro à essência. E onde eu me baseio? Em quem nos criou. Será que alguém perfeito é capaz de criar algo imperfeito? Me parece que não há lógica. Que sentido haveria desse ser perfeito criar um coração com a essência maléfica? Não consigo encontrar respostas. Por isso concluo que a essência. Tanto é que Emmanuel diz alguma coisa assim: não há coração capaz de resistir a um gesto de humildade com a chave da gentileza. Parece que alguma coisa dentro de nós, quando somos amados mesmo, se expande ou se abre, eu não consigo achar outra palavra, de um jeito que a gente não tem controle e muitas vezes desconhece. Então eu me refiro à essência. E foi ótimo o seu alerta para que eu não iria dizer sobre a importância da gente identificar o mal. E isso abre uma outra questão super importante. Essa parte do evangelho que eu citei, da serpente e da ovelha, é uma parte que eu considero das mais difíceis, porque a gente tem que fazer isso junto. Então, ora desconfiar, ora confiar. E eu acho que quando a gente consegue se conhecer, quando a gente consegue se relacionar consigo mesmo, eu consigo perceber como que funciona os meus atos maus, de onde eles nascem, por que eles ocorrem em mim. Eu vou descobrindo que geralmente eu firo alguém porque estou ferido. Eu não consigo imaginar alguém feliz ferindo alguém. Vocês conseguem? Né? Tem uma historinha sobre isso. Conta-se que tinha um lugar na selva que tinha um leão muito bravo, chamado de leão mau, porque ele feria todo mundo que se aproximava gratuitamente. E quando não dava razão, então, aí ele aprontava mais ainda, e feria, e matava, e arranhava. E um dia, um leãozinho, bem pequenininho, percebeu que esse leão estava dormindo no alto do monte lá, e foi lá. Leõezinhos, crianças, vocês sabem como são, né? Não tem noção. Ele foi lá, tal, 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 tal. Ninguém viu para socorrê-lo, para tirar ele de lá, porque ele podia ser morto. Né? Foi lá, tal, 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 tal. Chegou perto, olhando, curioso, aquele leão imenso e poderoso, chamado de pau. E de repente ele viu que na patinha traseira, que estava levantada, tinha um espinho infeccionado, bem fundo. Ele foi lá e tirou. E esse leão se transformou. Nunca mais foi mal. Será que a gente tem espinhos no coração? E que estão lá
Porque a gente não olhou para o próprio coração para ir lá tirar, nem deixou alguém tirar, nem deixou o Pai nos ajudar para que a gente lá tirasse os espinhos e se curasse. Porque eu penso que o nosso interior é tão precioso, o nosso é tão sagrado, que nem Deus mexe lá dentro. Eu penso que, minhas ideias infantis, que quando ele nos criou, ele disse assim, ou pensou, vou criar o universo inteiro para que você aprenda a ser feliz. Vou te dar todas as condições que a minha perfeição consegue imaginar. Vou te dar a reencarnação, vou te dar as pessoas, vou te dar um corpo, vou te dar tudo. Mas aí dentro é obra sua. O único lugar que você pode construir algo seu, não meu. E esse lugar, ele não mexe. Porque ele nos vê com essa dignidade. Ele não quer tirar essa dignidade que ele entrega para nós. A forma gigantescamente amorosa, que nem dá para falar, nem dá para imaginar, com que ele nos vê. Nós não somos os seres tortos e errados que a gente se enxerga. Que a gente enxerga um e outro. E que pior, muito pior, a gente se enxerga assim. Tanto é verdade que se alguém falasse para vocês assim, Jesus quer te ver, você sai correndo, de vergonha, não é? Porque a gente tem coragem de ter vergonha diante de Jesus. Diante de alguém que nos ama em tal nível, de uma forma francamente incompreensível. Jesus nos ama de uma forma incompreensível. Eu não compreendo o amor dele. Tão grande é. Tão fora dos padrões, dos nossos padrões. E a gente tem medo dele. Na verdade, não temos medo dele. Nós temos medo de nós. É o nosso julgamento nos afastando dele. E, portanto, nos afastando, pior ainda, de nós mesmos. A gente se rejeita, a gente não é fraterno conosco, a gente não se compreende, a gente se julga e o que é pior de tudo, a gente se ignora. O buraco que está dentro de nós, eu afirmo para vocês com muita convicção mesmo, não será preenchido por nada, nem por ninguém, só por você. Eu acho que tudo isso que a gente conversou hoje está dentro da resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Tudo isso, e deve ter muito mais coisa, é claro, está dentro dessa resposta curtinha. Nós não vamos encontrar um monstro lá dentro, gente, de nós. Não tem algo feio. Não tem algo que nos envergonhe. Joana de Ângeles fala uma coisa libertadora sobre isso. Ela fala que o homem consciente não deve nem se culpar. Ele fala assim: o homem consciente não se culpa, nem se desculpa, se descobre. Olha que libertação! Nem me desculpar eu preciso. Eu preciso me descobrir. Sabe como a criança abre o brinquedo e quer descobrir o brinquedo? Sabe? Nossa, que legal! Com aquele espírito de aventura, aquele espírito de admiração que a gente talvez tenha perdido. Nós somos a obra-prima do Pai.
E a gente se despreza desse jeito, a gente é fraterno zero com a gente. Não sei se eu estou certo, não sei, mas eu ousaria dizer, peço licença para dizer, que talvez essa fraternidade, a comigo, seja mais importante do que com o outro. Estou assim, na faixa do erro, né? Na faixa de falar bobagem, né? O Daniel não disse, mas iria vir uma amiga comigo nessa viagem, a Eliana. Ela não pôde por questões familiares. Ela é do Fraternidade Sem Fronteiras. Já foi 18 vezes à África. Ela acabou de voltar na sexta-feira, ficou um mês lá. E eu perguntei para ela por que que ela vai lá. E ela me disse assim, para resgatar a minha humanidade. Será que não é disso que nós estamos falando? Eu olhar para mim, eu resgatar, resgatar é salvar, é tirar do perigo a mim mesmo, do perigo onde eu me coloquei, não Deus. Nem os meus erros me colocaram lá, porque os erros fazem parte natural do processo. Mas a minha indiferença, o meu desprezo, o meu esquecimento, talvez, de mim mesmo, ela vai lá para resgatar. Ela conta histórias. Eu gostaria que ela estivesse aqui, ela virá um dia. A boca dela, essas histórias têm outro colorido e outra emoção. Mas ela conta histórias e ela conclui falando assim: eles só não têm comida, o resto eles têm tudo. Nós só temos comida e mais nada. Oi. Ok? Estudando mal durante N minutos, né? Agora, aí chega um certo ponto e fala assim, não, chega. Aí você vai e fala assim, não é? Você não quer brigar, você não quer discutir. Você simplesmente não é aquela pessoa, né? Ela não te incomoda, mas também não te precisa. É normal de acontecer. Mas essa é a pergunta mesmo que você quer me fazer? E por que que a gente deixa? É. A gente tem pena daquela pessoa, a gente quer ver se aquela pessoa melhora. Só que com o tempo a pessoa não melhora. O pessoal fala por aí que não é bom ter pena das pessoas, mas eu prefiro ter pena do que ter ódio. Ok? Então, vamos ter, se é para ter pena ou mágoa, fica com a pena. E tá tudo bem. Ok? Tudo que acontece com a gente, eu agradeço você ter falado, tá? Ótimo. Tudo que acontece para a gente, principalmente nas relações familiares, que é um relacionamento todo especial, eu considero que são exercícios para a gente aprender alguma coisa. Parte do exercício, parte fundamental do exercício é descobrir o que eu tenho que aprender. O que o exercício está pedindo? Então, é muito comum nas famílias, em qualquer relacionamento, que alguém faça alguma coisa que agrida os nossos interesses. Que nos despreze, que roube, que fale mal da gente, que critique a gente. Nossa, a lista é grande. Nem importa. Quem faz isso, me parece que a gente precisa considerar que quem faz isso tem um problema. Tem um espinho na patinha,
certo? Porque ninguém fere, ninguém critica alguém à toa. Critica porque está ferido. Podemos partir desse princípio, gente? Porque se a gente estivesse feliz, a gente ia criticar alguém? Não, a gente ia curtir a felicidade. A gente ia fazer um monte de coisa legal. Então a pessoa ela tem uma questão a resolver, um problema. E esse problema é dela. Qual é o meu problema? O meu problema, normalmente, é o que eu estou sentindo que me incomoda. Esse é o meu problema. É por isso que lá no comecinho do nosso lar, lembram? André Luiz foi hospitalizado, né, depois de ficar no umbral. Aí quando Clarence foi visitar ele lá, ele deitado no hospital, ele falou, tudo bem, André. E ele começou a rezar a ladainha de reclamações. Deve ter ficado pelo livro assim uma meia hora. Ai, olha, estou com saudade, estou com dor, estou com... E Clarence lá ouviu como um monge. Quando ele terminou, falou, André, para nós aqui, dor é a oportunidade de crescimento. Se você quiser continuar aqui, você vai ter que mexer algumas coisas dentro de você. E falou. Vamos começar de novo? Tá tudo bem, André? Tá tudo ótimo. Então percebam, as dificuldades que os nossos familiares, que as pessoas queridas nos trazem, o ato delas é uma questão que elas terão que resolver, não nós. Nós temos que resolver o sentimento que aparece dentro de nós nessas situações. Essa é a nossa oportunidade. Essa dor, a dor de não ser compreendido, a dor de ser traído, de ser roubado, de ser criticado, a dor da indiferença às vezes, né? Essa dor é minha, não é dele. É minha. E eu preciso olhar para mim e falar, por que eu estou sentindo isso? O que eu tenho que aprender com isso? Para me deixar feliz, aonde está o meu espinho sobre isso? Para que eu arranque e seja mais feliz. Entende? Então, por isso que eu te perguntei, fez mal, por que deixou? Porque o mal não é o outro que faz. É a gente que faz para nós mesmos. Sabe quando? Quando a gente exige. Geralmente a gente adora exigir o que o outro não pode dar. E não sou eu quem diz. Volto ao Boa Nova. Joana de Cusa procura Jesus. Uma esposa vai reclamar do marido. Daniel, eu não conheço um caso do marido reclamar da esposa na história. Não existe. Nós estamos péssimos. Nós, homens, estamos mal da conta. E não tem nenhum marido reclamando da esposa na história de Jesus. Mas tem a esposa reclamando do marido. O marido não a compreendia. Jesus responde assim. Isso vale para todos os relacionamentos. Seu marido não te compreende, compreenderá um dia. Um dia. Não espere colher uvas do espinheiro. Ao invés disso, ele continua, a mãe e o solo, rega, tira as pedras, tira os troncos e cuida do solo. E amanhã o espinheiro dará uvas doces. Sugiro que vocês leiam porque esse capítulo chama Joana de Cusa, Humberto de Campos, Boa Nova. Quase um segundo evangelho, de tanto que eu considero essa obra. Ou seja, ele fala, ajuda o outro a tirar o espinho da patinha. Para que você seja feliz, a gente cuida da gente. E cuidar da gente volta à questão da gente
ser fraterno, usar os conceitos da fraternidade com a gente mesmo. Porque nós nos autoferimos demais. A gente vive, se coloca em prisões. Quer ver como é fácil a gente descobrir quais são as nossas prisões? Observem vocês falando, quantas vezes vocês falam a seguinte frase: eu tenho que. Todos os eu tenho que são prisões. Eu tenho que lavar louça, eu tenho que ir buscar pão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir no centro, eu tenho que ser bom, eu tenho que errar menos. Tudo isso são prisões. Que tal a gente escolher fazer isso tudo? Que tal você escolher porque quer lavar a louça? Que tal você descobrir por que é bom você ir buscar o pão? Que tal você entender que é isso que eu tenho que fazer ou é isso que eu não tenho que fazer? Que tal a gente sair dessas prisões que a gente se colocou, hein? Porque a gente não é obrigado a nada. Alguém aqui tem uma arma na cabeça, assim, você tem que lavar a louça? Tem? Alguém tem? Não. Não tem, né? Então lava porque quer. Ou porque se sente obrigado. E obrigação é diferente de dever. Obrigação é prisão. Dever é escolha. Dever é quando você entende que aquele ato é o melhor ato para você. Para você. Faz sentido. Te eleva, te educa, te faz bem. A sua consciência aprova e te admira. Se não, é tudo prisão. Ok? Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque já acabou o tempo. Vamos, se vocês concordarem, vamos pensar o que a gente vai mudar na nossa vida? Existe uma regrinha, um método para mudar a vida inteira. Que o pessoal por aí dizem que é difícil, né? Mudar. Eu discordo, viu, gente? Esse negócio que é difícil mudar, eu discordo. Está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, que fala que não é verdade, é facílimo mudar. Facílimo. Sabe o que é difícil? Querer mudar. Esse é bem difícil. Ok? Mas existe um jeito, se você quiser, de mudar a vida inteira. É assim. Se você quiser mudar a sua vida, mude alguma coisa que você faz todos os dias. Uma pequenina coisa. Pode ser pequena. E você vai ver que em poucos anos ou meses, sua vida mudou inteira. Pensa numa coisa que você quer melhorar um pouquinho. E mude, mas tem que fazer todo dia. Digamos que, só para dar um exemplo, digamos que você reclame 100 vezes por dia. Tá ok? 100 vezes não é muito, viu? Aí você vai, não, agora eu vou reclamar 80. 20% de melhoria, gente. Chegou em 80, você não reclama mais. Em pouco tempo, a sua vida melhora. Aí você vai abaixando, e abaixando, daqui a pouco é 0. Tentem. Escolha alguma coisa que te perturba bastante. Ou que você gostaria de melhorar ou não fazer. Alguma coisa que você faz todo dia. E muda esse pouquinho, bem fácil. E espera. Primeiro que você vai ficar super contente com você mesmo. E vai talvez ser bastante estimulado a olhar para si. E ser fraterno. Gente, é muito difícil para mim dizer a importância de estar aqui com vocês, estar nessa casa, ser sempre extremamente bem recebido. Me sinto muito acolhido aqui e agradeço demais poder estar conversando com vocês. Acho que a gente podia conversar mais e eu falar menos, mas a gente tenta de novo uma próxima vez.
Jesus, eu tenho certeza, nos abençoa. Que assim seja. Obrigado.